Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria podemos começar esse dia na presença do Pai das misericórdias e muito mais feliz fica o meu coração por encontrar você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, este programa tão importante para nós que nos leva a viver uma profunda intimidade com Deus. E interessante que o tema de hoje é justamente a oração filial, ou seja, a confiança filial, a confiança de filhos, como o filho pródigo teve, quando tomou consciência do seu pecado, quando tomou consciência daquilo que ele tinha ali tomado a sua decisão para ir e pedir a herança e gastar tudo e depois viver uma vida desenfreada, ele percebe que o lugar que ele estava não era o seu lugar, mas era o lugar daqueles que não amam a Deus. E amar a Deus requer o quê? Cair em si. Quantas vezes, meus irmãos, quando nós caímos em si, nós vivemos um profundo arrependimento. Só quem vive um profundo arrependimento é capaz de reconhecer que é necessitado do colo do pai, do colo da mãe, e quer voltar. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, nesse dia, através da confiança filial. Por que filial? Porque somos filhos. E porque somos filhos temos um pai. Não só o pai biológico, mas o pai que está nos céus, que é o Pai nosso, que deu a vida a cada um de nós. E por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos tomar a devida atenção para aquilo que hoje nosso Senhor vai nos falar através da sua palavra, mas através também do Catecismo da Igreja Católica. A carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, vai nos falar o seguinte: outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós devemos ter em nós, esta atitude de reconhecimento de que é o Espírito Santo de Deus que vem ao auxílio da nossa fraqueza. Primeiro, reconhecer a nossa miséria. Segundo, a nossa fraqueza. E terceiro, a nossa dependência total de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, nós não podemos nos gabar de achar que nós vamos vencer o pecado por nossas próprias forças. Não, meu irmão, é um erro gigantesco você pensar assim. Eu não vou lembrar o nome do santo, mas tem um santo que diz assim, que contra o pecado nós devemos ser covardes, ou seja, fugir, correr. O único momento da nossa vida que nós devemos ser covarde é contra o nosso pecado. Porque uma vez que o pecado é consentido, gera morte em nós e nos leva para o afastamento total de Deus, se nos leva ao pecado mortal. Rompe a nossa intimidade profunda com Ele e nos leva a um distanciamento, a um obscurecimento da nossa consciência, nos leva a viver uma vida laxa, uma vida que não coloca nosso Senhor como prioridade. Aí está o engano, meu irmão, minha irmã. Devemos nos apoiar no Espírito Santo de Deus que vem em nosso auxílio, quem vem em nossa defesa, que nos dá força para superar toda e qualquer fraqueza e tentação. E interessante, meus irmãos, porque nós não sabemos mesmo como pedir aquilo que convém a nós, mas o Espírito Santo que age em nós, dentro de nós, leva ao Pai aquilo que nós precisamos, porque Ele perscruta profundamente o nosso coração e sabe daquilo que nós precisamos, e aí sim Ele intercede ao Pai por nós. O Catecismo da Igreja Católica, no seu
parágrafo 27 e 34, vai nos falar desta confiança então filial a Deus. Ou seja, a confiança filial é posta à prova e prova-se a si mesmo. Na tribulação, a principal dificuldade diz respeito à oração de petição, na intercessão por si ou pelos outros. Alguns deixam mesmo de orar porque, segundo pensam, o seu pedido não é atendido. Aqui está o cerne da nossa reflexão. Confiar em Deus, que é nosso Pai. Confiar porque o nosso Pai que está nos céus ama a cada um de nós que somos seus filhos. Então, qual é o grande perigo de nós não vivermos esta confiança filial? Não acreditar que aquilo que nós pedimos a Deus será atendido. Olha que tentação. Se somos filhos, temos um Pai generoso. Se somos filhos, não é, do Deus que tudo criou, teremos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Não vai faltar nada a nós. Mas para isso, meus irmãos, é preciso, não é, evidenciar em nós esta confiança em Deus. O Padre Jonas dizia que ele caminhava como se visse o invisível. Isso é prova de uma confiança filial no Pai que deu o chamado ao Padre Jonas, que deu a ele o Espírito da verdade, o Espírito para auxiliá-lo na sua fraqueza, para dar discernimento quando ele precisasse. E assim o Padre Jonas caminhou. E assim temos a Canção Nova. Esse legado que ele nos deixou é o carisma Canção Nova, que é esta confiança filial que ele teve no Pai. E aí, meus irmãos, a segunda coisa é o seguinte, não é, que se põe dentro e em meio a nós. Por que é que pensamos que o nosso pedido não é atendido? E como é que nossa oração é atendida e eficaz? Meu irmão, minha irmã, é a nossa confiança em Deus. Nosso pedido não é atendido porque São Tiago também nos fala: pedi e não recebestes, porque pedistes mal. Pediu para somente, não é, ali o seu desejo ser atendido, para os seus próprios interesses, para os seus próprios privilégios, não é, para a sua autoestima. Isso é pedir mal. Isso não é deixar Deus agir providencialmente na nossa vida. Deus não nos deixa faltar nada. Eu tenho 3 anos de padre. Com 1 ano de padre, eu não fiz esse pedido a Deus não, mas Deus sabia que eu precisava de um carro para eu evangelizar, pela demanda de pedidos que eu tenho. Com 1 ano de padre, um rapaz chegou sem eu pedir, sem eu falar, sem ele saber. Ele me deu o carro dele e disse que o carro seria mais importante para mim, para a evangelização, do que para ele. E assim ele me deu um carro. Por que eu estou trazendo esse testemunho? A confiança filial em Deus não é para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, mas é para um bem maior, é para um bem de um povo. E por isso Deus me presenteou com este carro e eu posso dizer, já evangelizei em muitos lugares, porque Deus, né, foi providencial na minha vida e na vida deste irmão que ofereceu este carro. E eu uso para evangelização e quero assim continuar. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamos-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, mãe, essa nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus lhe dê um dia repletos das graças de Deus e da confiança em nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.